Oi pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Clube de Leitura Gabo e vocês já devem ter visto aqui pelo cantinho que hoje eu vou falar para vocês do vídeo do livro Cartas da Minha Avó, para Minha Avó, da Djamila Ribeiro. E para mim é sempre uma responsabilidade muito grande falar sobre qualquer livro da Djamila Ribeiro, primeiro porque ela é uma escritora que eu admiro muito, eu adoro, eu já li todos os livros dela, tá? Esse foi o último livro que eu li dela, que é Cartas para Minha Avó. Então, para mim é uma responsabilidade muito grande falar dela, porque ela é uma escritora brasileira que ela me inspira muito. Eu gosto muito do trabalho dela, gosto muito da literatura dela, do que ela escreve. E para mim ela é uma escritora que ela escreve com o coração. E eu me identifico muito com algumas coisas que ela escreve. E às vezes eu acho que eu não tenho nem lugar de fala para falar um pouco sobre a obra dela. Mas eu vou trazer aqui o meu relato pessoal de que maneira e de que forma esse livro foi muito importante para mim e como ele me ajudou e como ele me tocou profundamente, que é o livro Cartas para Minha Avó, da Djamila Ribeiro. Ela escreveu esse livro, que é um compilado, acho que a intenção da Djamila quando ela escreveu esse livro foi fazer uma espécie de carta para falar da avó dela sobre o desenvolvimento e o crescimento dela, porque ela perdeu a avó dela, então a avó dela não conseguiu ver esse crescimento e desenvolvimento dela, ou seja, toda aquela parte que ela teve da adolescência, fase adulta, né? Adolescência já adulta, no caso, né? Jovem adulta, no caso. E que ela foi crescendo, foi se desenvolvendo até ela casar e se tornar uma grande escritora que ela é hoje, né? Teve todo esse desenvolvimento dela e crescimento e amadurecimento dela. Então, ela escreve isso, né, como se ela estivesse escrevendo uma carta para a avó dela, contando tudo o que aconteceu, toda a trajetória dela. E ela conta, assim, partes muito pessoais, assim, da vida dela, que eu não conhecia e não fazia ideia, e que eu acho que, assim, para quem é mulher, para quem é mãe, principalmente, tá, eu acho que esse livro, ele deveria ser lido muito por muitas mulheres, porque ele tem um poder e ele tem uma potência enorme. Para mim, que sou jovem, já me tocou de uma forma assim, para mim que sou jovem, que apesar de ter as minhas dificuldades, não passei por metade das dificuldades que a Djamila passou e não passo pelos meus privilégios também. Então, eu acho que esse livro é muito inspirador. Se eu pudesse, eu daria esse livro para várias mulheres, porque quando chega um relato, né, da Djamila que ela fala quando ela volta a estudar, no caso, né, que ela volta para a universidade, e dela já tem um emprego razoável, assim, sabe? Razoável que eu digo, é um emprego que para muitas pessoas poderia ser confortável, entendeu? Muitas pessoas questionariam a Djamila e diriam para ela assim, tá, mas tu tá aqui com a tua vida estável, com o teu esposo, com a tua filha, e daí tu vai lá buscar uma faculdade, porque é o que muitas mulheres ouvem hoje em dia, né? Tipo assim, tu vai lá, tipo assim, elas questionam, muitas pessoas questionam as mulheres, o poder de decisão das mulheres de querer ir buscar os sonhos, né? E esse questionamento parte por parte do chefe dela, né? Daí a Djamila vai lá e passa no vestibular de filosofia, e daí ela faz assim, tipo assim, o que ela faz assim é impressionante, porque ela trabalha, ela vai lá pra faculdade, ela pega acho que umas 4 conduções de ônibus e, enfim, e ela fica naquela rotina exaustiva e ela não desiste, ela consegue persistir, ela ganha uma bolsa, né, de pesquisa, e daí ela vai lá, apresenta os trabalhos dela e ela volta a sentir que para nós, assim, mulheres ou para nós pessoas que muitas vezes temos um sonho e quando a gente se encontra no lugar e a gente, é isso que eu quero para mim, é essa vida que eu quero para mim, ou tipo, para quem faz pesquisa, né, tipo, se sente realizado, e ela descreve isso no livro, né, que é ela se encontrar ali na pesquisa, né, e ela enxergar as possibilidades, os sonhos que ela tinha, né. Então eu acho que esse livro ele é muito inspirador nesse sentido. Também é legal ver toda a trajetória da Djamila, né? Todas as dificuldades que ela enfrentou, a perda do pai, a perda da mãe, o quanto que ela teve que ser forte para superar isso, né? E também a questão da própria Djamila, os preconceitos que ela sofre ao longo da vida dela, são relatos assim muito profundos. Quem lê o livro da Djamila não tem como não se emocionar, porque são relatos muito profundos, faz a gente muito repensar o racismo estrutural, o quanto ele machuca, o quanto ele fere as pessoas, o quanto é uma coisa horrível isso existir na sociedade. E eu, enfim, eu sou branca, tenho meus privilégios, mas, tipo assim, é muito triste. Então, nós temos que lutar contra esse tipo de coisa, temos que lutar contra esse tipo de violência, porque é uma coisa muito cruel e é algo que machuca muito as pessoas, fere muitas pessoas.
E a própria Djamila, ela fala que o fato dela sofrer com racismo e algumas coisas, parece que cria uma espécie de, não digo fortaleza, mas ela diz que ela precisa sempre ser forte, porque ela já passou por isso, porque ela foi a primeira menina negra que estudava na escola de inglês, então tem toda uma trajetória que, para quem não conhece a Djamila e a história dela, se emociona e até chora em alguns trechos, porque é muito profundo a escrita, né? Então ela traz esse relato que ela vai escrevendo pra avó dela, de como ela conheceu o esposo dela, de como ela teve a filha dela, dos processos difíceis de luto que ela teve com a perda do pai, com a perda da mãe, do desenvolvimento dela, do reencontro dela com a própria fé, que ela tinha deixado um pouco de lado, então ela se reencontrou com a sua própria fé. Então ele é um livro muito inspirador, e eu busquei esse livro, eu fiz essa leitura em 2022, por isso que alguns trechos talvez eu não lembre, e quem já leu o livro e tem uma outra perspectiva, uma outra visão, pode comentar aqui também pra gente debater e trocar essas ideias junto. Mas eu tô falando que das partes que mais me tocaram e das partes que eu mais lembro. Ela também faz os questionamentos sobre a questão do feminismo, mas também não só do feminismo, das relações, né, da relação dela e da relação dela como casada, da relação dos pais dela como casado, que tinha um casamento bem conturbado, bem difícil. Então ela permeia, ela traz todo esse relato pessoal fidedigno da vida dela. E daí eu olho para essa mulher e eu penso assim, meu Deus, ela pegava 4 ônibus para ir para a faculdade com uma filha. E isso me inspira, entendeu? Isso me faz querer ir mais, querer ir longe, porque ela, com todas essas dificuldades, se tornou essa grande escritora e uma grande inspiração para muitas mulheres. E ela também traz o papel do movimento social na vida dela, né? Que lá, atuando no movimento social das mulheres, ela teve contato com escritoras como a Maya Angelou, a Maya Angelou, que foi que eu me lembrei agora, porque me fugiu à mente as outras escritoras, mas com a Ana Carolina de Jesus também, que ela teve o contato com essas outras escritoras que inspiraram ela a sonhar e a ir mais longe. Então, o que eu deixaria desse livro aqui é que nós sempre vamos ter uma pessoa que vai nos inspirar. E eu, quando eu leio livros de mulheres que eu considero fortes e inspiradoras, eu me inspiro a querer ir longe, a querer ir atrás dos meus sonhos, né? Sempre quando eu tô um pouco triste, eu gosto de ler ou os livros da Djamila, ou da Ruth Manus, ou de outras mulheres que me inspiram e me fazem querer ir longe. E se um dia esse vídeo chegar até a Djamila, eu quero dizer que, tipo, ela é uma escritora incrível e que eu acho que ela tem que sempre continuar o trabalho dela, porque se ela me inspira, ela deve inspirar outras jovens, outras mulheres. E é muito bom poder ter uma escritora tão talentosa no nosso país. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu não dei muito spoiler, falei um pouco por cima, falei das coisas que foram mais importantes pra mim na minha perspectiva como leitora. E comentem aí o que acharam do vídeo, se já leram o livro, qual a opinião de vocês, e até a próxima!